Olá a todos, hoje nós vamos fazer o quarto episódio da Arquearia Filosófica. Aqui a gente faz uma ponte entre a prática da arquearia, a psicologia e a filosofia. No último episódio eu fiz um panorama geral a respeito do arquétipo do arqueiro e falei um pouco a respeito das mulheres dentro da arquearia. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre as arqueiras, o arquétipo feminino dentro da arquearia. Obviamente eu estou utilizando aqui como base a mitologia grega e a história grega, né, por serem aí os formadores do pensamento filosófico ocidental, mas evidentemente que ao longo dos próximos episódios é possível que a gente fale de outras culturas também, né? Então, quando a gente fala de arquearia, do simbolismo, do simbólico do arco e flecha dentro da mitologia grega, é muito rico, né? Muitas vezes a gente lembra diretamente do panteão grego, da deusa Ártemis e das ninfas, ou de repente de mitos aí que estão no entorno da Grécia, né, as estrangeiras ou as amazonas, por exemplo, que também utilizavam o arco e flecha, mas todas essas figuras femininas eram muito lunares, né? Então tem a relação com ciclos femininos, são mulheres em estados liminares, não necessariamente dentro da polis, da cidade, mas nos bosques, no contato com a natureza. Então aí simbolicamente a gente vê um feminino que fica entre o civilizado e o selvagem, que busca de alguma forma outros saberes, ou de repente que tenta controlar o instinto em relação ao intelecto, porque de novo o arco e flecha fala sobre intenção, controle de impulsos, cálculo de impulsos. Então são mulheres que operam de alguma de alguma forma entre o selvagem do ambiente que elas estão e o uso do intelecto para a prática da arquearia, ok? Ok, então a gente pode começar a falar de Ártemis, né, que seria o mais básico, que é a caçadora por excelência, uma deusa lunar, né, das caças, dos bosques, como eu falei, da fronteira entre o selvagem e o civilizado. Ela utiliza geralmente arco e flechas de prata, ela tem as suas ninfas caçadoras aí ao seu redor e é protetora de alguma forma da pureza, das mulheres que se retiram da vida selvagem da natureza, né? E punitiva, né? Então esse arco e flecha da Ártemis, ele pode tanto trazer aí uma cura de alguma forma ou proteção, como ele pode também ter um caráter punitivo, né? Quando o seu espaço é invadido ou quando o seu corpo aí de alguma forma é violado, né? Dentro da mitologia grega. A gente pode falar rapidamente de Atalanta, que na verdade é uma heroína mortal, criada nos bosques, também associada à caça, à guerra, é uma arqueira habilidosa, vamos dizer assim, ela é igual ou superior aos homens no momento do combate e recusa-se a um casamento tradicional. Percebam aí o arquétipo da mulher que vai para essa prática, como eu sempre falo como psicóloga, não importa a prática ou esporte que você faça, de forma consciente ou inconsciente, você vai de alguma forma absorvendo aspectos, elementos dessa prática, né? Na arquearia, e a gente fala um pouco mais, de repente, de uma mulher que precise trabalhar cura ou autonomia feminina. Nada em excesso, sempre algo de forma saudável, porque, de novo, os arquétipos também têm sua sombra. Então, tudo tem que ser feito, estudado com sabedoria e medida, para que a gente tenha relações saudáveis e não tirânicas, nenhuma das partes, ok? Sabendo disso, vamos continuar aqui. Então, a gente tem as ninfas também, né, ligadas a Ártemis, então armadas com arco, também vivem fora da polis e punem aí as transgressões masculinas de alguma forma, né? Bom, eu tava louca para falar sobre as Amazonas, não são, vamos dizer, necessariamente gregas, são consideradas estrangeiras, né? E são centrais, sim, na imaginação grega, mas são estrangeiras. Elas são arqueiras montadas, lembrem sempre da etimologia, né? Amassos, né? Então, sem seios, porque diz a lenda que elas retiravam o seio direito para poder operar o arco e a flecha. Existem várias versões a respeito disso, né? O seio, de alguma forma, é algo que nutre, né?
um outro ser, né? E também faz parte aí das formas femininas, e é como se elas tirassem parte dentro da sua corporeidade de algo que é feminino. Percebam bem, tá? São arqueiras montadas, sociedade feminina guerreira, associadas a Trácia, Sítia e Anatólia, que hoje a Anatólia seria a atual Turquia, enfrentam heróis como Aquiles, Héracles e Teseu. E tem as rainhas arqueiras, como Pentesileia, Hipólita e Antíope. Né? Então, para os gregos, se nós formos aí buscar o simbolismo ou o nosso inconsciente coletivo, a ideia da mulher que não se despe, mas se desfaz de parte da sua própria corporeidade para ir para combate, para guerra, alguém que se desvencilha de algo muito feminino, ou talvez um papel muito feminino, talvez de mãe, deixa de ser mãe para ocupar uma posição ou uma profissão, né? Então, é esta mulher que vai armada, que se despe de algo para ir para a guerra. Então, na mitologia grega, na verdade, para os gregos simbolicamente, melhor dizendo, a Amazona, ela simboliza esse medo e o fascínio, né? É um medo e um fascínio, essa mulher que está armada, que é autônoma e que faz certas opções aí polêmicas, né? Para poder ir para o combate, para poder se preparar para a guerra, ok? Existem, na verdade, se nós quiséssemos ir um pouco além e para, de repente, a arqueologia, existem sim algumas evidências nas cerâmicas, de repente você pode encontrar em alguma parte na arquitetura grega, alguma referência para além, obviamente, das histórias clássicas. E se nós fizéssemos uma leitura simbólica, a gente pode entender que é uma mulher que não vai para uma luta corpo a corpo. Existe aí um certo distanciamento, porque o arco e flecha é sobre isso, sobre você trabalhar com algo que está à distância, que te dá tempo para pensar, para calcular, ok? Então uma mulher que trabalha com a parte intelectual também. Ela vive na liminaridade. O que isso quer dizer? À margem do que a sociedade pode impor, de questões normativas, ela vai para os bosques, ou ela ocupa um papel que não é necessariamente feminino, como a guerra, por exemplo, e ela mata para preservar a ordem natural, não o poder político. Então, uma mulher super conectada com a natureza, que sai um pouco das normas, que vive longe da polis, como eu falei no outro vídeo. A própria deusa Diana, ela não vive dentro do panteão grego, né? Ela vive nos bosques, e é obviamente um arquétipo que também tem o seu lado sombra, né? Mas aqui nós vamos buscar os aspectos primordiais, positivos, do feminino dentro da arquearia. E para finalizar, a gente pode chegar à conclusão seguinte, que a arquearia é uma prática que exige não só um preparo físico, mas um preparo intelectual e também espiritual. É sobre isso que as práticas primitivas e antigas são, né? Elas, de alguma forma, entregam para a gente também a possibilidade de a gente lapidar vários aspectos do nosso eu.